começando mais um episódio aqui eletrizante, mais uma história que vamos escrever junto com vocês aí de casa. Meu nome é Rafael Malman e ao meu lado Fernanda Kerkhoff Zoton Malman dos Santos. Nossa senhora, pronto, acabou o podcast, já foi, só para ele falar meu nome, foi o tempo do podcast. Seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigada Rafael, obrigada a você que está aí do outro lado nos assistindo. No episódio de hoje, nós vamos ouvir a história, vamos ouvir a trajetória de uma pessoa que leva o mesmo nome inicial que o meu, Fernanda. É o Rafael Becklin, dos Estúdios Becklin. Seja muito bem-vindo, Rafa. Obrigado, gente. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Maravilha. Foi um convite que eu vou falar, foi assim, ó, é agora. E aí, aqui está ele para compartilhar, para dividir com a gente um pouco da trajetória dele. Mas antes da gente ouvir, já deixa seu like, já se inscreva no canal. E a gente quer iniciar os agradecimentos aí, os oferecimentos desse episódio, que é patrocinado pela Rede Oeste Consórcios, uma empresa, Fernanda, que está há mais de 30 anos aí no Brasil, realizando sonhos, né? Tirando os sonhos do papel da galera. E nessa empresa você consegue realizar o sonho com parcelas a partir de R$21 por dia. O que você faz com R$21 por dia, Fer? Não, eu compro uma porção de pão de queijo no aeroporto? Compra uma porção. Eu acho que não. Eu acho que tá defasado já esse valor aí. Não então, consegue nenhuma. Não. Mas na Rede Oeste, com a Projet fazendo toda a estratégia de planejamento financeiro para você, buscando esse meio de viabilizar, de tirar do papel, você consegue realizar o sonho da casa, do seu carro, da reforma que você precisa fazer na sua casa ou em você mesmo. É possível você realizar. Quero agradecer também a Black Pepper Marketing Design, que foram os responsáveis por criar toda a nossa identidade visual e fazer esse processo de criação da marca do VEG, né? Mas se você não tem registro de marca, você deve procurar a Tatiane Simplício Marcas, porque se você não tem o registro, você não é dono. Exatamente. E não adianta você adquirir patrimônio, construir casas, adquirir todo aquele valor e no final você ir embora e a família não souber administrar ou gerar uma intriga em família, entre filhos, entre herdeiros. E para resolver esse seu problema, nós temos a Grão Mestre. A Grão Mestre é uma empresa que é especializada em planejamento sucessório. Imagina você que construiu aí no longo da sua vida, ou está construindo, né? Você está adquirindo patrimônio, você tem seus filhos, sua esposa, enfim. E você fica preocupado na hora que você vai descansar. Porque se tem uma coisa que é certa depois que a gente nasce, é que a gente vai partir um dia. E você precisa pensar de uma forma estratégica, pagando dentro da licitude, dentro das leis, pagando o menor número de imposto possível e construindo decisões que vão impactar perpetuamente no que você construiu. Exatamente. A Grão Mestre vai te ajudar nisso aí. E por fim, não menos importante, se você está buscando um pouco de conhecimento na área de criptomoedas, você precisa começar a seguir o Diego dos Santos, o Diego.cripto. Ele sempre deixa dicas aí e conhecimentos, super conhecimentos aí para vocês relacionados ao mercado de criptomoedas. Mas hoje o assunto não vai ser criptomoeda. Hoje o assunto é conhecer um pouco da história desse camarada que eu conheço de longa data, que talvez ele nem se lembrasse, né? Mas na época de faculdade eu já sabia que existia um Rafael Becklin. Eu falei, no mesmo lugar não pode ter dois Rafaéis, né? Mas pode sim. Pode ocupar o mesmo espaço. Mas aqui a prova caiu por terra que pode. Tem o Becklin de um lado e tem o Malman de outro. Rafa, primeira pergunta que eu faço para todas as pessoas que nós fazemos para dar início a esse primeiro passo aqui, né, de conversa, você é de Foz? Sou de Foz, nascido dia 10 de junho. 10 de junho, aniversário da cidade. Não podia ser mais conveniente, né? Como é que foi? Você vem de uma família que tem vários irmãos? Você é filho único? Cara, eu tenho uma irmã, né? A gente é um casal só. Eu tenho a Amanda, que, enfim, é um casal. Né? Não é uma família muito grande de filhos, né? E, só vocês dois? Só nós dois. Como é que foi o teu início aí de adolescência? E como é que foi teu início de caminhada aí? Cara, a gente tem vários... A gente segue um caminho e nesse caminho tem vários acessos, né? Seja profissional ou pessoal, né? Então, o meu caminho pessoal e que me levou
pro profissional, começou... Vou pular aí um pouco, porque antes disso, não, né? Eu não lembro também. Mas, cara, o que eu me lembro... Deve ter esse ponto deve ser a virada de chave, porque assim, ó, o que acontece? Quando eu tinha 12 anos, né? 10, 12 anos ali, que eu comecei a me despertar pela vontade pela questão da imagem, né? Me atraía essa questão da imagem, né? Visual, né? O audiovisual ali, já tinha algo, mas eu não sabia nomear como, o que era, mas me chamava muita atenção. E teve um dia que meu pai chegou em casa e falou assim, eu vou comprar uma máquina fotográfica. Daí eu falei assim, beleza, ele foi pedir a opinião nós ali, nós 4, né? Minha mãe, eu e minha irmã. E aí eu falei assim, pai, compra uma filmadora. Né? Na época, meu pai trabalhava no Paraguai, ele tinha uma empresa de transporte ali, né? Que na época chamava turismo, mas a gente sabe que não era turismo. Eram os compristas ali. Os compristas que ele levava pra lá e pra cá. Enfim, e aí, claro, né, tinha essa facilidade ali do acesso, né, nessa questão. E aí ele falou, beleza, vou comprar uma filmadora. E na época ele comprou aquelas handcamzinhas de VHS, aquelas pequenininhas, né? E, cara, eu era o filmmaker, o cinegrafista, porque eu não falava filmmaker agora, né? Claro. Chique, né? Cinegrafista mesmo. Cinegrafista do rolê. Então, e aí tudo que a gente ia fazer, brincar de rolemã ali na Vila A, ali naquela pista, naquela avenida do Bombeiro, atrás do Gramadão. Tinha andar de carrinho de rolemã, eu levava a câmera, filmava, e meio que naquela época a gente já filmava pré-editado, né? Porque não tinha um equipamento de edição. A gente dava o rec, pausava e aí continuava na sequência que a gente queria. Então meio que você já fazia um roteiro ali na mente, né? Não tinha a tecnologia de hoje para poder pensar... Não, era pensado na hora e pau. Não tinha celular, né? Que você filma e depois vai pro CapCut ali e resolve. Não, na época era... stop rec ali pra fazer uma sequência lógica do assunto. Andando de bicicleta, caiu aí. Não, não gravei aqui, vai. Volta, cai de novo. Né? Tipo isso. Não dá, não tem volta. E aí, cara, E nessa caminhada aí, quando eu fiz 15 anos, a minha tia me indicou pra um amigo meu, um amigo dela, que lógico virou meu amigo depois, para trabalhar na produtora dele. O pai dele tinha uma produtora de casamento e aí a minha tia me indicou, falou pra minha mãe, meu pai e tal, não, vai lá. Daí perguntaram pra mim se eu queria trabalhar, eu falei, lógico, vamos lá. Aí comecei a trabalhar de assistente, né? Naquela época você tinha aquelas filmadoras grande, iluminação halógena desse tamanho. Nossa. Que era de 1000 watts, colocado na tua cara, queimava. Só comendo assim. Aqueles filmes de 4 horas, né? 4 fitas que você tinha que entregar pro cliente. Mano, era muito ruim. Tipo... E aí, primeiro que assim, quem é que gosta de assistir filme de casamento quando você é convidado na casa dos outros? Esses filmes antigos, né? Sim, sim. E era o sucesso, né? Você imagina, vamos convidar os amigos e a gente senta na sala, terminou de jantar. Vamos assistir nosso filme de casamento? Claro. Eu lembrei que eu deixei Não, era ótimo, porque eu lembro que eu tenho um filme de uma tia minha do casamento. Meu, é muito engraçado, porque tá a cara dela assim, você aceita... Sim. Nossa. Tipo, para não fazer desfeita, né? Tipo, eu tô casando, tá aqui todo mundo, vai ter a festa, vamos aceitar, né? Sim, e depois as gravações, os negócios. Nossa, vamos assistir, vamos. Claro. Legal. Todo mundo topava. E aí trabalhei muito tempo nisso. Né? Você fazia o processo, nessa época já tinha aprendido a edição? Não. Cara, o acesso era limitadíssimo. Hoje, o acesso que a gente tem a aprendizado é sensacional, não tem nem comparação. Na época que eu comecei, para você mexer numa câmera, tocar numa câmera, cara, não era assim. Você gravar tudo e de repente uma coisinha que você fazia você perder, então... Não, e outra, até pelo preço do equipamento, antigamente era muito alto. E daí quem tinha grana... Né? Não era qualquer um que ele deixava mexer. Eu era assistente, eu era o vulgo pau de fogo. E porque a gente segurava uma lâmpada, que é uma halógena, e ela era bem forte, né? E porque assim, todas as imagens,
Primeiro que toda câmera tem um certo problema com baixa luz, né? E naquela época não era diferente, né? Você era pior de ainda. muita luz. Hoje a tecnologia te ajuda muito. Naquela época você precisava de muita luz para ter uma qualidade de imagem. Então, cara, estourava a luz mesmo na cara. Era um negócio assim, uma iluminação tenebrosa. E filmava a galera comendo, e filmava tudo, né? E, particularmente, eu não gostava nessa época. Eu achava bem... Assim, primeiro que eu ganhava 10 pila por final de semana pra ficar... Uma festa inteira. Uma festa 8 inteira, horas tipo, segurando 10 o negócio. horas trabalhando. Maluco, velho. Mas, cara, foi uma escola pra mim. Foi uma escola. Teu aprendizado ali, né? Eu falo o seguinte, cara, que tudo aquilo que a gente passa na vida são ferramentas que a gente coloca no nosso cinto. Que a gente vai colocando no nosso cinto. Tem coisas que a gente pode carregar na mochila. Tem coisas que a gente precisa deixar pra trás. Mas os aprendizados que eu tive na vida com relação ao profissional, eu tento guardar sempre. Porque em algum momento eu vou utilizar. E é muito legal isso, porque aconteceu. Vários processos que eu fiz quando eu era moleque, trabalhando em coisas que eu nunca imaginava que eu usaria lá na frente. Anos depois... Ainda utilizou. E eu posso dar exemplos aqui depois. Então, assim, eu vim nesse processo. Aí, com 16 anos, entrei na televisão para trabalhar como assistente de estúdio também. Ajudava a montar estúdio e tal, pra lá e pra cá. E olha só que engraçado, né? Eu tinha 16 anos e eu era... Como é que era o nome? Cara, me fugiu o nome. Era... Depois eu lembro. Auxiliar de produção. Tipo um auxiliar de produção. Tinha um nome específico ali que agora me fugiu. Mas ajudava a montar o estúdio. Basicamente era isso. E aí, depois disso, comecei a trabalhar em produtoras e tal. Entrei na faculdade, né? Isso já no processo ali de profissionalizante ali, porque o que acontece? O cinema sempre me chamou a atenção. E eu sempre quis estar no cinema, fazer parte de alguma coisa com relação à produção. Só te interrompendo, esse processo, você já visualizava isso, Rafa? Ou não? Eu já visualizava que eu queria trabalhar com isso. Mas você visualizava que você tinha essa capacidade? Ou que poderia desenvolver essa capacidade? Sim, porque eu via que é algo diferente. Tipo, não tinha acontecido, não. Mas você já conseguia... Cara, vai rolar. Entendi. Eu sabia que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Perfeito. Desde moleque. Perfeito. Porque me chamava muita atenção. E era um negócio assim que eu falo assim, cara, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Então, isso era uma coisa que eu falava assim, cara, eu preciso encontrar o caminho. Achar os meios os meios para que eu continue nesse objetivo, né? Nesse propósito aí da questão de trabalhar com isso e viver disso. Lógico, eu não sabia lá atrás como ia ser isso. Mas eu acho que o ponto-chave foi ter aceito trabalhar na produtora, mesmo que eu não gostasse, né? Porque, como eu falo, anos depois, aquilo que eu aprendi lá atrás, eu vim usar depois. Depois que eu fiz, profissionalizei. E se não tivesse essa experiência... Se não tivesse, tinha rolado. Eu não teria expertise que suficiente. tem hoje. Exatamente. Então, assim, eu vejo que tudo na nossa vida é um processo e a gente precisa... tirar as lições com relação a isso. Pô, o que eu vou levar e o que eu vou deixar para trás, né? E é uma questão de aprendizado todo dia, né? E eu falo para as pessoas, hoje eu tenho alunos, eu tenho curso, enfim, desde 2017, e teve alguns alunos que entraram, mas eu já sou filmmaker e tal, o seu curso vai ser bom para mim? Eu falei assim, olha, eu tô nesse negócio há mais de 20 anos, Eu não sabe tudo. e eu aprendo todos os dias. Então, aí você vê, se você acha que você não vai aprender nada comigo... Tá tudo certo. Tá tudo certo, sem problema. Mas eu aprendo todos os dias. Com qualquer pessoa que seja. A gente vai levar pra vida. São ensinamentos que levam pra vida. E aquele tal negócio, não é a questão profissional, eu vejo que assim, ó... quando você entende o que Deus te chamou pra fazer, não tem como sair fora. Não tem como sair fora, porque é aquela porção que Deus te deu e fala assim, cara, flui nesse negócio, que vai dar bom. Se você tentar, talvez, até desvirtuar daquele caminho, vai dar ruim.
tipo assim, pode até dar bom mais ou menos, mas não é o que... Mas quando você eu encontra acredito isso... nisso, cara, porque assim, ó, quando a gente encontra aquilo que a gente tem prazer de fazer, o resultado é consequência. Porque você vai fazer com excelência tudo aquilo que você se propõe a fazer. Então, lá desde trás, eu me propus a fazer tudo que eu faço com excelência. Sim. E excelência não é ter o melhor, mas é fazer o melhor com aquilo que você tem na mão. Sim. Então, assim, eu já tive... hoje a gente tem a oportunidade de ter equipamentos super caros tal, e fazer isso, fazer aquilo. Mas hoje eu tento fazer o melhor com o que o celular me dá, por Te exemplo. permite, Exatamente. Nesse estúdio, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode com essa estrutura que a gente tem hoje. Porque o dia que a gente tiver algo melhor, a gente já aprendeu no básico. A trabalhar com o básico. Exatamente. Então, e é isso que eu ensino para todos. Eu ensino para os meus filhos, eu ensino para os meus alunos. Falo assim, cara, faz o melhor que você tem. Faz o melhor que você puder. E aí já é uns papos que daí já relaciona a questão, né, espiritual e de ser pai, enfim, daquilo que eu queria que acontecesse. Então, e eu já visualizava isso. Então, com relação aos filhos, porque eu falo assim, cara, se você fizer o melhor, as pessoas elas vão ver isso. De alguma forma, elas vão sentir a diferença, elas vão ver a diferença. Então, não quer dizer que eu tenha que ser o melhor do mundo, mas eu tenho que ser melhor naquilo que eu puder ser. Então, hoje eu tento ser o melhor pai que eu posso ser. E eu tento ser o profissional melhor que eu posso ser. Então, isso se mistura muito. Então, por isso quando eu falo nessa questão da gente da excelência, é isso. Eu acho que a gente tem que colocar em primeiro lugar aquilo que a gente quer entregar. Né? E se a gente entregar com o coração, cara, vai dar certo. Não tem como dar errado. Entende? Agora, se a gente quiser olhar pela questão financeira e falar assim, cara, não, isso vai me dar dinheiro? Cara, ok, beleza. Você pode ter muito dinheiro. Mas não vai te dar satisfação, não vai ser aquilo que você... porque não é por dinheiro, né? Então, assim, isso já é uma questão que a gente tem que falar... Que fique bem claro, né? Sim, sim. Beleza, eu tenho um negócio hoje. Mas não é por dinheiro. Tem um propósito por trás. O dinheiro é uma consequência. É uma consequência a minha atividade do bom de trabalho. Exatamente. Da excelência que você entrega o produto, de todas essas questões. O dinheiro, o resultado, é isso. Lógico que a gente precisa dele para manter. Claro, né? É inevitável. Não tem Mas como. se você não fizer com o coração as coisas que você se propõe a fazer, não dá certo. Não vai virar. Não vai virar. E uma curiosidade, sempre foi muito fácil, tipo, olha, eu quero comprar equipamento tal. Não, é porque as pessoas acho que imaginam isso, cara. É muito louco, porque no período de faculdade, isso não é mentira, não. No período que eu iniciei a faculdade, porque eu não formei, existia um backlink. Sabe assim, já tinha um nome que gritava lá dentro e tal, de alguém que era ativo nessa área de atuação e tal. Assim como no meu caso, eu nem tive tempo dentro da faculdade de ser ativo, mas na época de escola tinha mal, mano. Tipo, hoje eu tenho um nome... Que, no meu caso, é o 880, né? Tipo, dos dois extremos. É o cara que é onde passa ou faz amizades que vão ou me ama ou me odeia. Ou é o cara que fala o que quer e, tipo assim, meio que não tem trava na língua. Mas a pergunta sempre foi muito fácil, Rafa. Por exemplo, esse estúdio top aqui, você chegou, vou alugar ali, ó, vou comprar, vou fazer... Não, vou montar. É bem tranquilo, assim. Conta... Super tranquilo. Nossa, eu vim de uma família rica, né, Entendi. mano? Super tranquilo. É isso que eu quero isso que eu quero que você compartilhe. O seu pai trabalhava no turismo. Cara, a sua mãe é de casa? A minha mãe trabalhava com ele. No turismo ali sempre, também. assim, eu sempre tive a família bem presente, assim, né? Apesar dos perrengues, né? Porque meu pai teve um período que ele foi alcoólatra, ele teve problema com alcoolismo, meus pais se separaram. Eu assisti todas essas situações. Então, não foi fácil, nada fácil. Por quê? Porque, como eu te falei, que eu queria fazer parte do cinema. E na época que eu fui entrar na faculdade, eu sempre trabalhei, tá? Então, desde os 15 trabalhando. E, enfim, fazendo o meu dinheiro. E antes dos 15, só voltando um pouco ali, eu nunca quis depender dos meus pais. Tipo, lógico, criança e filho pede uma graninha ou outra para comprar alguma coisa.
Mas eu falo assim, cara, se eu trabalhar, eu vou ter o meu dinheiro. O que eu fazia? Pegava a máquina de cortar grama do meu pai e saía na vizinhança oferecendo pra cortar grama. Eu ia cortar grama, mano. Cortar grama dos vizinhos e usava a energia deles ainda. Porque não tinha aquela de gasolina, né? Então, tinha aquela de elétrica. E você tem extensão aí também? Eu vou cortar aqui, mas ó, eu vou precisar de extensão e a tua energia. E eu fazia... E agora, lembrando, cara, falando, eu tentava fazer com excelência. Até o cortar grama. Até o cortar grama. Tudo. Tudo, Rafa. Tudo. Tudo que eu tento fazer, eu dou o meu melhor. Eu tento dar o meu melhor. E às vezes às vezes eu peco nisso também, sabe? Porque às vezes o meu melhor... Tipo assim, aquilo que pra mim tá meia boca, às vezes pra você tá excelente. E pra mim não tá. Então isso às vezes me prejudica de algumas formas. Tem uma frase que diz, né? Melhor feito do que perfeito. E parece que pra você e pra mim não cabe. Cola. Como é que pode, né, cara? Muitas vezes eu deixo de fazer, não vai sair. Mas eu tenho aprendido a equilibrar isso, Rafa. Porque assim, hoje, cara, o meu time sabe. Porque a gente... E eu aprendo todo dia, né? Então, eu vi que isso me prejudicava em alguns momentos. E eu via que eu mostrava para algumas pessoas e eu pensava assim, cara, tá ok isso aí? Tipo, com aquele receio, porque eu sei que no meu ok não tá. Mas vamos ver o que a pessoa vai falar. Nossa, tá massa, tá, não sei o que. Eu falei, beleza. Então, assim, sabe? Começou a ter esse termômetro pra ter uma saída mais... pro meu workflow melhorar, então eu meio que às vezes deixava o meu perfeccionismo de lado. Sim. Mas sabe o que é o melhor que você pode fazer? Você que está nos acompanhando, o melhor agora é você deixar o like. Se inscreve no canal, que esse é o melhor agora, hein? Continua ligado que tem mais história aí. Rafa, e você falou do negócio da dificuldade. Isso que eu quero saber. Perdi, não. É isso que eu quero saber. Manda para nós aí. Então, assim, o que acontece? Quando eu comecei a faculdade, quando eu ia começar a faculdade, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu queria estudar, eu queria fazer faculdade e tal. Aí minha mãe foi muito clara comigo. Ela falou assim, Rafa, não tem condição de bancar você morar fora e não tem condição de pagar uma faculdade para você. Eu falei, relaxa, eu vou trabalhar e vou pagar. Cara, eu trabalhava durante o dia e ia para a faculdade à noite, estudava. E eu paguei todos os anos da faculdade. Tanto é que foi muito louco, assim, porque quando eu comecei, eu trabalhava numa produtora que eu ganhava R$600 por mês. Trabalhei lá, acho que um ano e pouco, assim, bastante. Na produtora que o filho desse cara que eu comecei, que eu tinha 15 anos, abriu depois, anos depois. Eu trabalhei na produtora dele daí como editor, né? Eu ganhava 600 pila. Eu pagava na faculdade 642. Que jeito? Faltava 42. Que jeito que você fazia isso? Enfim. Malabar na rua. Malabares. E aí, eu fui nesse caminho. Beleza. Trabalhava para pagar a faculdade. Aí teve uma época que meus pais foram embora. Que o meu pai é barrageiro, ele é topógrafo. E aí, depois daquela situação que meus pais se separaram, eles voltaram, porque o meu pai se converteu. Toda uma história aí. Mas aí eles foram embora porque meu pai foi trabalhar com topografia, eu fiquei em Foz fazendo faculdade. Aí o primeiro ano foi isso, ganhava para pagar, morava com a minha tia, morei 2 anos com ela. Foi um período bem delicado também, porque você morar na casa dos outros é complicado, né? Mas, cara, eu dou glória a Deus pela experiência, por tudo, né? Enfim, por eles terem me acolhido no sentido de, pô, beleza, mora aí e, né? Enfim. E aí nessa época eu comecei a trabalhar no Macuco Safari, né? Que daí eu trabalhei lá um ano. Na sua área de atuação? Na minha área de atuação. Eu filmava dentro do barco. Perfeito. Então, assim, era uma roleta russa todo dia. Que massa, cara. Porque, assim, ó, eu fiz o passeio do Macuco Safari, pelas minhas contas, mais de 700 vezes. Caraca, em um ano. Velho. Por quê? Porque eu descia todo dia para fazer, né? E às vezes era mais de uma vez por dia. Quase uma média de 2 vezes por dia. Isso, exatamente. Caraca. Então, assim... E aí, cara, eu era seco, porque não dava tempo de comer. E eu corria aquela trilha, porque eu tava com a câmera, então eu tinha que filmar o grupo, eu tinha que sempre avançar para frente do grupo quando eles estavam caminhando. Naquela época, não era carrinho elétrico, elevador, não, mano, era escadaria. E aí, descia correndo, subia correndo.
morrendo, então eu era um magro. Daí às vezes eu chegava lá no refeitório, cara... Acabou a comida. Não acabou, mas não tinha fome, porque já tinha passado. Da hora. O estômago já tinha grudado, Já tá assim, grudado, já não... já. E aí, depois disso, eu chegava e ia pra faculdade. Porque várias vezes eu chegava fedendo, mano, na faculdade. De trabalho. Sim, a correria de ter tomado banho nas cataratas e não tomado banho em casa. Tipo assim. Cachorro molhado. Cachorro molhado. Era o que tinha, Não, né? cara, e não era uma nem duas vezes. Era sempre, foi durante um ano isso. E aí eu terminava o trabalho às 6 horas, 7h30 começava a aula. Nossa, e para hora das você cataratas. sair do planeta Parque Nacional... Cataratas, Não tem. É. Quem conhece sabe que é uma dificuldade de você transitar lá dentro. Então, assim, chegava às vezes atrasado e tal. Mas enfim, dei o meu suor lá, o meu melhor. E aí nessa época foi um pouquinho mais tranquilo, porque eu ganhava bem. E aí pagava a faculdade e tal. E aí nos últimos 2 anos foi tenebroso, assim, porque daí foi na régua. E no último foi o pior. Nos últimos 6 meses foi o pior. Porque daí eu não tinha condição mesmo de pagar. Porque eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu trabalhava e, tipo, ganhava pouco, assim, enfim. E aí eu fiquei 6 meses sem pagar a faculdade. E aí aí o que aconteceu? Só que você tem que fazer rematrícula, né? E aí eu fui lá, peguei, fui no banco, tirei 12 folhas de cheque no banco. Fui lá e falei assim, cara, eu preciso de cheque. Aí me deram um talão cheio, né? Várias folhas, assinei todos. Cheguei na faculdade e falei assim, ó, tô pagando. Se descontar, não tem fundo. Mas tá aí. Tá aqui, tá pago. Todo mês, tal dia, eu vou vir aqui retirar. E vou retirar a folha. Cara, foi. Terminei a faculdade, me formei. E aí, mano, o mais louco. O último dia que eu fui lá buscar a folha de cheque. 1 ano depois que eu tinha terminado a faculdade. Tipo, a mulher... Eu não lembro... Eu esqueci o nome dela agora, mas aí ela me olhou de longe, assim. É a última, hein, Rafa? Nossa, velho. Cara, então, assim... Nunca é fácil. Nunca é fácil. As pessoas, elas podem achar, não, tá agora com estúdio top, tal, não sei o quê, tá com o carro tal, não sei o que lá, mas, mano, não sabe a história por trás. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Então, eu acho que a gente precisa, às vezes, pensar um pouquinho antes de julgar, de falar assim, cara, como essa pessoa chegou até aí? Né? Qual é a história de vida dela? Porque se não tivesse essa oportunidade de contar, ninguém saberia. Sim. Né? Sim. Sabe quem é próximo de mim. Né? Então, assim, agora, quando você tem a oportunidade de falar, isso as pessoas se tornam público. Eu falei, caraca, eu não imaginava. Então, assim, foi sensacional pra mim, cara. Chegar e retirar a última folha de cheque. Porque lá no começo, e eram 12, né? Tipo, era um ano inteiro. Foi um ano inteiro fazendo esse rolê. Exatamente. Então, assim, lá eu buscava folha de cheque. Já tinha terminado a faculdade já. E aí ela falou. E, né, e foi top demais. Eu falo, né, hoje minha esposa acompanhou tudo isso, porque eu conheci minha esposa na faculdade. Então, ela também cursou... Ela cursou turismo. Turismo. Eu fiz 1 ano de turismo depois. Sério? Porque, na verdade, o que acontece? Eu conheci ela no meu último ano. Eu lembro que eu me formei e ela tinha mais 1 ano. E a gente só ia poder casar depois que ela se formasse. Né? E nesse período, quando eu conheci ela, ela falou de Jesus de uma forma diferente pra mim. E aí eu me converti também, né? Então eu me converti com 19 anos. E aí, cara, foi muito legal, porque daí eu ia namorar, né? Na faculdade, a gente se conheceu, enfim, naquele período. E aí eu ajudava até a galera de turismo a fazer trabalho depois, porque eu ia lá pra ver ela e acabava ficando na aula. Tipo, já que eu tô aí, vou fazer mais uma, né? Passava a lista, ele assinava também. Não, os professores já me conheciam, já sabia que às vezes eu faltava na aula de turismo. Ué, O Rafa não veio. o que aconteceu? Mas era assim. Então, assim, foi super legal, cara. E aí, como a gente só ia poder casar depois, a gente casou depois e... Enfim, ela acompanhou todo esse processo. Né? E aqui, o curioso, né, que você me pediu, foi fácil. Cara, não foi fácil. Essa foi uma das fases.
E eu tava até... Aí que entra o gancho de eu estar aqui nessa mesa agora, que eu tava comentando sobre a pandemia, que também não foi um período fácil. E a gente viveu 3 anos sem ver passar, né? Compactou ele em dias, né? Exatamente. Então, assim, se a gente voltar a fita lá, voltar, né? Falar, vamos assistir de novo esse... No tempo normal, né? Vamos assistir no tempo normal esse filme aí? E aí a gente viu que muita coisa aconteceu, né? Então, inclusive, uma dessas coisas de testemunho mesmo que aconteceu foi muito, muito legal. Na época em 2019, a gente estava numa crise ali ministerial, ali, porque assim, com essa questão do meu chamado, que Deus colocou no meu coração que eu ia trabalhar com imagem, eu sempre tive isso. Eu falei assim, cara, eu quero fazer filmes com uma mensagem legal. Que tenha uma mensagem positiva, que sejam filmes cristãos. Enfim, não precisa ter cara de cristão, né? Tipo assim, o filme de época, nada. The Chosen. The Chosen é sensacional. Vocês já assistiram The Chosen? Não. Cara... A gente, não, pelo menos nos 13 anos que a gente tá junto, a gente não assistiu. Cara, é uma série que é um grupo de cristãos que fizeram uma vaquinha pra produzir uma série de um filme... Cara... Procura depois, The Chosen. Eles têm um aplicativo. Ele tem um aplicativo próprio. Nossa. E é um acesso liberado. E, cara, foi sensacional. Isso é uma das coisas que é uma referência pra mim hoje de produzir filmes nessa pegada. Lógico, não necessariamente eu quero com essa estética, mas que tenham... que sejam filmes com mensagem construtiva e, enfim, que levam pra num viés... de base familiar, Sim. né? Espiritual, familiar, enfim. Perfeito. É isso aí. Te perguntar, Rafa, esses sinais... Porque, por exemplo, para a faculdade aceitar as 12 folhas de cheque, eu acho que é um sinal. Você ter a consistência de conseguir recuperar as folhas de cheque mensal, eu acho que é um sinal. Eu acho que o teu relacionamento, o teu casamento, no caso, ele tem longevidade, eu acredito que é um sinal. E uma coisa que a gente estava conversando no bastidor, que eu quero que você compartilhe, que é esse negócio que a gente estava falando dos 3 anos de pandemia e tal, não sei o quê. Esse negócio de você trabalhar com grandes produtoras, que aconteceu, eu acho que essas são as confirmações que você está no caminho, né? Total. E durante esse período, você já vai falar do compactar os 3 anos da pandemia e passar aqui na frente, conforme você comentou comigo. Mas a minha pergunta é assim, nesse período, perante todos esses desafios que foi surgindo, você não pensou em parar, não, cara? Em, tipo, ir para outra área? Eu entendi que o turismo foi meio que só para acompanhar a sua esposa ali. Foi, não tinha outra ideia em mente. Não tinha? Não tinha um plano B. Tipo, tá, mas não teve nenhum momento de fraqueza de você pegar e falar assim, cara... Sei lá, eu vou virar garçom lá da churrascaria que vocês estão atendendo. Eu vou, sei lá, vou ir pro Farol fazer malabar. Vou viver da minha arte na praia. Sei lá. Nunca outra coisa. Não rolou, Rafa. Não rolou. A certeza sempre ardia no teu coração disso. Sim. Isso que eu acho mais louco. É isso que eu acho mais louco. Porque assim, ó. Eu, desde sempre, mano, a movimentação que eu fiz de falar assim, não, eu pago minha faculdade, por que eu fiz publicidade e propaganda? Eu me formei em publicidade. Então, eu sou publicitário de formação. Por formação. Por quê? Porque em Foz do Iguaçu não tinha cinema. Eu falei assim, onde do audiovisual eu vou estar mais próximo? Publicidade e propaganda. Fiz isso? Então, eu fui estudar publicidade. Falei, cara, vou tentar ganhar dinheiro com publicidade. Não deu certo. Tudo certo, beleza, não deu, vamos lá. Vou fazer o que eu posso. Então, assim, eu sempre tive essa certeza de que eu queria trabalhar, eu queria fazer dar certo. Né? Eu sabia que algo me chamava para esse negócio, né? De trabalhar com audiovisual. Fotografia, filme, vídeo, enfim. Relacionado ao audiovisual. Eu não sabia exatamente o que, né? E lógico, daí que entra as confirmações que você falou... que aí eu vou entendendo o que Deus fez nesse processo, nesse WEG, né? Nesse caminho. Porque, cara,
não tem como eu falar assim, cara, não, isso daí foi por acaso que aconteceu. Não, desculpa. Existe. Não existe rola, acaso, Desculpa, não né? tem Não rola, essa. desculpa. Não tem essa. Pra mim é cristocidência. É Jesus falando assim, cara, vai por aqui. Vai por aqui que vai dar certo. Eu só preciso confiar. E é um processo. São anos, né? Hoje eu tenho 39 anos. E ainda não aconteceu aquilo que eu sei que vai acontecer. Então esse que é o mais louco ainda. Mesmo nesse ponto que você chegou de ter uma estrutura Ainda legal para não trabalhar... aconteceu o que eu sei que vai acontecer. Por quê, cara? Eu fiz essa movimentação de ir pra faculdade de publicidade para me aproximar do cinema. Beleza, fui. Trabalhei em produtora, trabalhei em televisão, fiz casamento. Aí quando eu tive a oportunidade de trabalhar por conta... Porque o que aconteceu? A virada de chave também aconteceu em que momento também? Quando eu me converti, eu comecei a fazer coisas para a igreja. Fazer vídeos para a igreja. Na época eu pegava a câmerazinha da sala emprestada. Ela tinha uma Cybershot daquela Sony, né? 5 megapixels, sensacionais. Que era a top do Era momento. top do negócio. Eu não tinha grana. Eu morava com minha tia. Não tinha grana para fazer nada. E aí eu peguei e comecei a fazer os vídeos dos eventos que tinha na igreja. Fazia foto e fazia slideshow, né? Editava ali nos aplicativos que tinham e tal. E fazia. E aí passava na igreja. E daqueles projetos já tinham algo que chamava a atenção das pessoas. E aí o que aconteceu? Beleza. Né? As pessoas gostavam e tal. Eu comecei a me motivar para fazer. Era um espaço que eu tinha para mostrar aquilo que eu sabia fazer. Teu portfólio, né, ali. Querendo ou não. Claro, mas sem pensar nessa situação. Porque eu trabalhava fora, enfim. E aí teve um dia que a gente estava indo para a igreja. E eu falei assim pra Sá, a gente já tinha casado. Eu falei assim pra Sá, falei, amor, eu queria tanto uma câmera melhor para fazer algo melhor. Porque o que acontece? A gente faz com excelência até onde existe um teto. Aí você tá falando limitação técnica. Sim. Claro, de equipamento. Claro. Então aquela câmera para mim, naquele momento já tinha batido no teto, eu já sabia mexer nela em tudo e ela não ia me dar um resultado melhor. Então eu falei assim, nossa, eu queria tanto uma câmera melhor pra gente fazer um negócio mais legal. Ter um resultado melhor. Beleza, cheguei na igreja, a gente foi no culto. Terminou o culto, chegou um cara, um irmão lá da igreja, um amigo, assim, eu tenho ele no coração total. E aí, aí entra muita emoção, sabe? Porque eu sou muito emotivo nesse sentido e quando eu lembro das pessoas, daquilo que eles Proporcionar. acreditaram naquilo que às vezes eu não conseguia enxergar. Eles viram o que você não estava vendo naquele momento. Exatamente. E lógico, Deus também direciona, né? Claro, Ele claro. dá visão, né? Ele dá visão pra quem não tem. Enfim, aí terminou o culto, mano. Ele chegou assim pra mim, ele falou assim, quanto custa a câmera que você quer comprar? Mentira, velho. Olhou pra minha cara e falou isso. Na hora eu comecei a chorar, né? Na hora eu comecei a chorar. Eu falei assim, cara... Como assim? né, cara? tipo, como assim? Eu tava conversando com a minha esposa no Dentro carro. do carro, no trajeto pra ir pra igreja. Naquela No época, caminho. naquela época, sei lá quantos anos faz, mas o Google não era tão inteligente assim que você fala uma coisa, ele já pesquisa, né? Não tinha, não tava ativo. Não tinha toda essa... Não tinha. E aí, cara, ele pegou e falou assim, aí é uma questão de estar preparado. Aí é uma questão que depois a gente pode até... Cara, tem muita história. Sim. E a gente linkando uma coisa com a outra, as coisas se conectam. Sim. De estar preparado. Eu já pesquisava equipamentos que eu gostaria de comprar. Então eu já visualizava aquilo que eu queria. Então assim, já entrava lá no site, mesmo sem ter grana, mano. Zero condição. Zero condição. O carro que a gente tinha era o pai da Sá que tinha dado. A casa que a gente tinha era meu pai que tinha dado. A gente estava construindo nossa vida. A gente estava trabalhando, ralando... Começo de vida Começo como de qualquer vida, outro total. casal normal. Exatamente. Ralado. E aí, mas eu já pesquisava, falei assim, cara, esse equipamento aqui é legal. Na época era uma Rebel XTI da Canon. E aí eu sabia na ponta da língua quanto custava. valor. $650. Aí ele falou, beleza, amanhã passa no meu escritório e pega. Que eu vou te dar esse dinheiro. Mano, batata, fui lá, comprei, comecei. Esse mesmo cara me contratou para fazer o aniversário da filha dele, de 15 anos. Com o dinheiro dos 15 anos, eu comprei um flash.
com Melhorou. o dinheiro dos 15 anos dessa câmera que eu ganhei, toda essa estrutura aqui que você tá vendo. Você tá maluco, velho. Lógico, hoje, a gente aí entra num outro ponto que outra pessoa acreditou no meu sonho, Sim. que é o meu sócio. Sim. Então, assim, ele também colocou investimento, né? Eu entrei com equipamentos que eu já tinha e ele... Com o teu conhecimento, com conhecimento, que não foi barato. Não, de anos. É, lógico. E ele colocou essa estrutura. Você me fez lembrar, eu vou falar nome porque eu gosto demais desse cara. Eu não tô próximo dele, tive a felicidade de encontrar ele aqui no estúdio, no sábado, o Aguinaldo. O Aguinaldo Guimarães, o pastor Aguinaldo. Eu tinha uma banda que era de metal progressivo cristão. Tipo, cara, mais nichado que isso é só... E ele viu a gente tocando. A banda não era minha, né? Não foi eu que criei, eu era parte da banda e tal. E eu lembro que a gente conversando com ele, falou, cara, o que eu posso fazer? A gente tem que gravar e tal. Não tem estrutura pra gravar. Ele falou, não, vocês vão gravar. Cara, ele parou a vida dele naquela semana, colocou a gente dentro do carro, levou para Francisco Beltrão, no melhor estúdio que tinha aqui na região, imagino que hoje tem, né? Sudoeste, a gente viajou dentro do carro dele, ele custeou e tal. Ele falou, cara, é para Deus? Não, é para Deus, então é para nós, deixa comigo. Colocou a gente no melhor hotel. Eu lembro que isso é emocionante, cara, porque ele colocou a gente no Francisco Beltrão Palace Hotel, que é o melhor hotel que tem lá na região e tal. E eu falei, cara, eu me emocionei e tal. E falei para ele, pô, uma pessoa de fora tá acreditando no meu trabalho, no nosso trabalho e tal. Daí ele pegou e falou, cara, o que vocês estão fazendo, o projeto, a ideia, a missão, o chamado que vocês estão tendo nesse momento e ouvindo, né? Tem que ter o melhor, tipo... Então... E ele falou que ele tinha tido essa confirmação de que, tipo, era para ele fazer e acabou. E para ele era uma coisa talvez muito simples pela posição social, econômica que ele tinha naquele momento. Mas para quem recebe é muito grande, cara. E quando vem da mão de outros, né? Quando o teu esforço, você gerar a condição e tal, tipo, é muito massa. Mas quando tem outras pessoas que também acreditam no teu projeto, Eu falo isso dos patrocinadores aqui, assim, sem puxar sardinha para nenhum deles. Todos são especiais. Mas o VEG, a gente poder dar voz aos protagonistas da vida real que a gente pega e chama. Pode ser que a gente aqui não passem, nossa, as pessoas com o maior número de seguidores, de não sei o quê. Só que são pessoas que viveram de fato a história, não são histórias montadas, são testemunhos reais, entende? De pessoas que passaram os desafios e perseveraram para poder alcançar o resultado. Que muitas vezes a gente olha e fala assim, caramba... Olha que legal o estúdio aqui do Rafa, né? Com certeza o pai e a mãe que montou, o sogro, a sogra, sei lá, alguém pegou e montou. Mas não só isso, né? É aquilo que a gente estava falando. As pessoas, elas... Às vezes falam, é uma inveja boa. Não existe inveja boa. Então, se eu queria ter o estúdio que o Rafa tem, isso aqui, eu não quero passar pelo que ele passou, ter que ir lá dar cheque, ter que fazer não sei o quê. Não, a pessoa não quer. A pessoa quer que chegue realmente, não. Eu quero nesse ponto da vida que ele está agora. Eu quero esse. Isso. O que ele teve que passar antes... Não, e é muito legal que vários convidados que passaram pelo podcast... relatam justamente isso. O acreditar, o focar no que queria, no objetivo, ter o amparo de família, de esposa, e em primeiro ponto, sempre acreditar em Deus, colocar ele ali na frente, e se ele está me direcionando para esse caminho, é porque é o caminho certo. Respeitar a sequência correta, né? É igual você falou, não existe coincidência, nada é por acaso. Eu falo quando a gente foi com o Vini para São Paulo, quando a gente chegou com ele lá, que ele estava passando mal, estava convulsionando, a gente chamou um Uber para ir no hospital uma quadra para frente. Uma quadra e meia, vai. Uma quadra e meia. A gente entrou, o motorista do Uber pegou e falou, para quem que é o atendimento? Eu falei, não, é pro nosso filho. Ele falou, eu não vou deixar vocês aqui. Eu não vou, ele falou, eu não vou, fica tranquilo e tal. E o Rafael até falou assim, pessoal, ele tá querendo cobrar mais e tal. Pô, gente, nessa situação, o cara querendo cobrar mais. Ele falou, eu não vou, eu vou levar vocês pro hospital. Ele levou a gente pro Olga Vargas? Darcy Vargas. Que era um hospital público, mas especializado em criança. Levou a gente lá, chegou lá, o coitadinho, ele nem conseguiu trocar no aplicativo. Ele falou, nem sei quanto que deu aqui e tal. Eu falei, não, dei R$20 pra ele na época. Eu falei, fica tranquilo. Não, mas acho que não é tudo isso. Eu falei, fica tranquilo. Então, assim, no outro dia, quando a gente foi pro GRAAC, o hospital do lado, que era onde a gente tinha pego pra ir, estava interditado, estava em greve, o povo tinha falado de bicho, de não sei o quê.
a gente não sabia. Então, assim, São as coincidências, porque poderia ser qualquer outro motorista de aplicativo que nessa simplesmente situação. ia falar, beleza, tchau, ali, um abraço. Mas foi ali, ele falou, não, se for o caso eu nem cobro vocês, vamos resolver a situação. Cara, então isso, e uma coisa que eu admiro, cara, em você, eu não conhecia todo esse lado. Essa parada de você manter a segurança, cara, a tua fé no que vai acontecer ali, entendeu? O hoje você tá vivendo, só que você ter a certeza de que você vai chegar. Isso, cara, isso é uma admiração que... eu não vou usar essa palavra, não vou usar inveja, não. É admirável, é respeitoso, é louvável. Eu acho que essa é a palavra que cabe. Você me compartilhou uma parada que daí foi aonde a gente para a conversa informal e a gente parte pra mesa, que foi que eu olhei pra ela e falei assim, conta pra ele. Cara, assim, por muitos anos da minha vida, muitos anos, às vezes a pé, indo pro fórum, eu trabalhava aqui na Receita Federal, então eu passava aqui e falava, cara, nem existia esse prédio. Eu falava, cara, eu ainda quero ter alguma coisa, fazer alguma coisa nessa rua só para poder vir para cá, porque a sensação dessa rua é maravilhosa. Eu quero que você compartilhe, a gente está chegando ao final e vai ter um segundo encontro. Capítulo 2. Que a gente vai pausar e vai retomar isso, mas eu quero que a gente finalize com você compartilhando o teu visualizar, cara, o teu acreditar que aqui era o lugar, que tipo... que você passava e compartilhava com a Sá. Que você não sabia como, mas que... Compartilha isso. E aí a gente vai para a reta final e a gente marca uma segunda edição para dar sequência nesse bate-papo. Beleza. E tem história, tem gente. Muita Meu coisa. Deus do céu, eu queria contar tudo aqui, mas... Eu tô falando, os senhores editores aí, o bastidor do pessoal, 1 hora, não dá pra ouvir a história da galera que senta aqui, gente. Tipo, o Rafa tem 39, eu precisava, tipo, sei lá, umas 39 horas pra fazer um resumo aí. Não, mas vamos lá. Fazer um longa-metragem. Tipo isso. Vamos em séries. Em séries tá mais em alta. Olha aí, ó. Chama pro primeiro episódio, chama pro segundo episódio e as pessoas vão acompanhar. Fragmentar é melhor. Sim. Mas, cara, enfim, eu vou falar isso, mas tem algumas coisas que eu não posso deixar de falar. Perfeito. A gente tava compartilhando sobre isso, né? Você falou dessa rua. E eu sempre passava aqui também na rua e falava assim... Eu falava com a minha esposa, eu falei assim, cara... Já tinha esse prédio, né? Eu passava, tem 2 prédios com praticamente o mesmo nome, Caesar Prime e Caesar Tower, né? O Caesar Tower é o mais antigo, o Caesar Prime é o novo. E aí eu passava aqui na frente e falava assim... Um dia eu vou ter uma sala aí, né? E falava toda vez que passava nessa rua ali, falava, um dia eu vou ter uma sala nesse prédio. Cara, só que aí fui pesquisar valor de metro quadrado, essas coisas, né? Tipo, eu falei assim, cara, vai demorar um pouquinho, mas vai vir. Mas vai dar. E aí, o que acontece? Eu tive uma situação, porque sempre... O que acontece? As pessoas, ao mesmo tempo que elas veem que você tem potencial, algumas querem tirar proveito do seu potencial. E aí, por anos, eu era convidado para ser sócio de pessoas. Só que eu não via... Cara, eu não conseguia ter essa... Como é que eu posso dizer? Essa segurança. Essa segurança de falar assim, cara, não, esse cara quer meu bem, ele quer ver eu crescer. Nunca tive até o ponto onde eu vou chegar. E aí, várias coisas aconteceram, enfim, aí é uma questão de fato ter mais tempo para contar, mas teve um dia que eu estava na casa do meu sócio, né? Aí a gente foi congregar na mesma igreja, porque eu era de uma outra igreja, aí em 2019 eu fui para Quero Viver e consegui aplicar o meu ministério, aquilo que Deus me chamou para fazer, porque eu passei 15 anos, só para fazer um link, eu passei 15 anos numa igreja, cara, foi sensacional, as pessoas que eu conheci, eu amo, me converti lá, mas eu passei 15 anos nessa igreja tentando aplicar o ministério do audiovisual dentro da igreja e não tinha permissão. Não funcionou. Nada aconteceu. Por quê? Porque eu entendo que precisa vir do pastor. O pastor precisa ter a visão. Ele precisa ver que isso vai funcionar. E até um gancho legal que depois eu vou falar. Só que eu não via. E aí na pandemia, a gente estava em crise, 2018 estava em crise ministerial, um monte de coisa acontecendo. Cara, foi tenebroso. A gente decidiu sair da igreja porque a gente recebeu uma palavra muito direcional.
muito direcionada, assim, tipo, eu falei pra Sal, eu falei assim, amor, só se Jesus baixar aqui agora Pra mudar esse rolê. pra falar, porque, cara, mais claro que isso que a gente recebeu agora é impossível. Beleza, a gente foi. E lá eu conheci o pastor Thiago, que tem essa visão do audiovisual e que, né, que tem essa questão da comunicação. Cara, em 15 anos que eu não consegui praticar, em 3 meses a gente já tinha um time na igreja de 30 pessoas. Que foi na pandemia. Estruturamos a transmissão do culto em 4 meses toda. Então, assim, é Deus que fez, amigo. Ele deu uma pandemia para fechar todo mundo em casa e proporcionar que o audiovisual fosse a ferramenta necessária Pra levar a palavra na casa de todo mundo. no casa de todo mundo. Isso é louco. E aí dependia de quem? Tava na tua mão. Tava na minha esse mão. legado. E o que aconteceu? A igreja não tinha todos os equipamentos à disposição. Eu peguei todos os meus equipamentos que eu tinha, levei para a igreja. Inicialmente a pandemia era 15 dias. Né? E as pessoas esquecem disso. E eu falei, não, beleza, 15 dias tá tranquilo. Depois eu volto trabalhar, a gente dá um jeito, arranja outro equipamento para a igreja. 15 dias, 30 dias, 90 dias, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Fui perdendo carro, fui perdendo plano de saúde, tudo. E aí, só que eu tava focado, mano, naquilo que eu nasci pra fazer. E aí eu foquei toda a minha energia ali no culto, porque, cara, eu sentia prazer de fazer. Eu falei assim, eu tô sendo útil. Tá chegando... Pro reino. Claro. Eu digo assim, tá chegando a palavra por intermédio cara, do trabalho, a gente tinha tanto testemunho na internet que você não faz ideia. Tinha uma pessoa que ela ajudou a comprar o computador da igreja, que ela era dos Emirados Árabes. Ela nunca pisou na igreja. Ela mandou 5 mil reais para comprar um computador que a gente precisava. Por quê? Porque a gente estava levando a palavra através da internet, do culto online. E a gente ali como time, na descrição ali, nas conversas, nas mensagens, a gente ia ministrando as pessoas que pediam oração e a gente ia respondendo. Mano, a pandemia foi um dos anos mais incríveis que eu vivi com relação a isso. A crescimento ministerial, né? Daquilo que Deus me chamou para fazer para o reino. E dentro disso, eu entendi, cara, que assim, eu preciso focar nessas coisas. Né? E tanto é que isso é uma coisa que é uma força que me move para dar certo. Porque eu sei que algumas precisam de dinheiro para acontecer. Então, as minhas movimentações também são dessa forma. Porque eu vejo que o Agnaldo foi uma ferramenta de Deus na sua vida naquela época. Por quê? Porque ele tinha condição. Eu quero ser ferramenta na vida das pessoas porque eu quero ter condição. E sementes a gente vai no caminho plantando. Um exemplo, teve um dia no culto que teve um rapaz... Olha só que louco isso. E aí envolve com aquilo que hoje eu faço, que é ensinar pessoas. Um pastor da África trouxe um menino para aprender a fazer vídeo e editar aqui no Brasil, mexer com comunicação, para levar para a África, para poder fazer vídeos que... É tipo um vídeo de... Me fugiu o nome, mas assim, por exemplo, você é um financiador do projeto, você é um financiador do projeto. Através dos vídeos, eles prestam conta. Sim. É um vídeo de prestação de conta. Eles fazem isso na base missionária, lá na África. E eu falei, meu Deus, cara, e eu sei ensinar. Olha a responsa, velho. E eu sei ensinar. Só que eu não tinha condição de ir pra África agora, nesse momento, Claro. pra fazer isso. Claro. Na hora, Deus falou, eu tava na câmera esse dia no culto, filmando. Porque eu também fazia parte, eu e a Sara, a gente é líder do Ministério do Criativo. Só que a gente trabalhava também, enfim, vai fazendo. E nesse dia eu tava na câmera. E aí Deus falou assim, eu tinha uma câmera, a 5D Mark II, que era o meu canhão de guerra. E aí Deus falou assim, dá pra eles. Só que a câmera não tava ali. Eu fiz um rolê pra depois do culto terminar, dar tempo de eu ir lá em casa buscar a câmera. Peguei a câmera e arranjei um jeito de encontrar com esse pastor, com esse menino. Pra entregar, cara. Pra falar assim, ó, peguei todo o meu equipamento, coloquei numa sacolinha, bateria, a câmera e tal. Falei assim, ó, um dia eu quero ir pra África, mas a minha semente vai primeiro. Nossa. Então, assim, eu abençoei o ministério deles, porque eu falei assim, cara, eu posso fazer algo. Mas eu entendo que precisa um processo. É um processo, é um caminho. Hoje, eu tô construindo isso. Por isso que eu te falo que ainda não aconteceu aquilo que vai acontecer. Mas eu visualizo.
Então, assim, eu sei que vai. E é isso que eu tento ensinar para os meus filhos. Cara, se mantenha firme naquilo que você acredita, nessa visão, né? Então, assim, eu vejo, cara, que... E até é um gancho, assim, da questão da visão. É um gancho que eu falo que eu teve um dia, faz 4 anos atrás. Eu acordei em casa, bem louco, assim. Bem... Eu pulei da cama e falei, amor, eu preciso gravar um vídeo. Preciso gravar uma mensagem. Cara, Deus falou comigo, tipo, muito claro. E ele falou um negócio assim, e nesse sonho eu vi assim, que Deus foi o primeiro fotógrafo. Deus foi o cara que... É o primeiro filmmaker, o primeiro fotógrafo. Cara, ele criou tudo. E o que foi a primeira coisa que ele criou? Ele criou a luz. Porque assim, uma das primeiras coisas que ele fez, por que foi a luz? Porque na fotografia, a gente só consegue enxergar aquilo que a luz revela. Então, fotografia, foto, né, foto é luz e grafia é escrita. Então, assim, a gente só consegue escrever através da luz na fotografia. E Deus fez isso para revelar as coisas que ele ia criar. Nossa. Porque se tivesse escuridão, ninguém ia enxergar nada. Então, é por isso que a luz que a gente precisa... A luz que Deus tem para nós, a luz que Deus coloca em nós, é para revelar aquilo que ele tem para nós. E se a gente está na escuridão, a gente não consegue enxergar. Então, você vê que relaciona com aquilo que eu faço. Eu falo assim, cara... E esses dias, eu tava conversando com o meu Deus, fugiu o Lucas, do podcast de medicina. O Arthur. Tava conversando com o Arthur e ele falou assim, Rafa, tava falando sobre luz, mano. E aí ele falou assim, Rafa, você sabia que na medicina tudo tá relacionado a luz e som? Eu falei, peraí, conta mais. Ele falou que várias coisas eles só conseguem diagnosticar porque emite luz e emite som do nosso corpo. Então, cara, você vê que a relação da luz que Deus fez lá atrás, ela é viva hoje. E eu faço essa analogia, eu falo assim, cara, é sensacional isso. Não tem como a gente estar num caminho certo se a gente não tiver luz, né? Se Deus não revelar para nós aquilo que a gente tem, o que ele tem pra gente. Então, as cores. Cara, se você não tiver luz, você não tem contraste de cor, você não tem saturação, as cores não são vibrantes. Cara, não existe. Entende? Então, assim, a luz está extremamente relacionada com isso. E a fotografia é total isso. Se não existe a luz, não existe foto. Você sabe que esse rolê da luz tem até relação com o que eu faço, que é vender? Sabe qual que é o papel do vendedor, Rafa? Tem noção, não? Cara, fazendo uma analogia nisso, é talvez mostrar melhor... É trazer lucidez para a pessoa que está na frente dele, cara. Porque na maioria das vezes as pessoas não têm clareza... Exato. Do que eles... do que... Pô, eu preciso. Exato. Por que eu preciso? Traz a clareza. Isso. Então o papel do... Até na venda tem luz, né, velho? Isso. Cara, é assim... Que loucura, mano. E se o cristão entender isso, cara... Ele vai aplicar em qualquer área que ele for trabalhar, Ele vai voar, mano. Ele vai voar. E assim, uma das coisas que eu mais tenho aprendido é essa questão do visualizar. E aí entra também a questão da luz. Porque se a gente não visualizar, não acontece. A gente precisa enxergar. Por que você já sabia na ponta da língua a câmera que eu tava pesquisando? Porque eu já visualizava ela. E era uma coisa real. E a gente em casa, a gente começou a aplicar. O meu sócio tem me ensinado isso também. Cara, visualiza, coloca data. É bíblico, velho. Coloca data, bíblico. fala exatamente o que você quer. É bíblico. Então, assim, não tem como fugir disso, mano. E lógico, os coaches hoje entenderam a chave da Bíblia e às vezes... E por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. É de Deus, é. Então, assim, não tem essa. Então, cara, eu vejo que a luz, assim, a gente visualizar as coisas. A fé, né? De você ver sem enxergar. Você acreditar naquilo que você não vê, né? Então, aqui, agora entrando no gancho que você me perguntou da sala. Então, cara, se eu não tivesse visto, não tivesse visualizado, não tinha acontecido. E Deus faz exatamente a engrenagem
rodar para que aquilo aconteça. Então, sinais. Você falou de sinais. Cara, é impossível não acreditar que Deus me colocou nesse negócio. Por quê? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sempre quis entrar no cinema. Quando eu era moleque, um dos brinquedos que eu mais gostava era Capitão América. Eu tinha um Capitão América na motinho. Qual foi o filme que meu nome tá lá? Capitão América. É um dos 7 nomes do time brasileiro. Só tem 7 brasileiros. Olha o 7 aí. Mais um sinal de... Você não tinha pego. Não tinha pego, né? Mas... Então, meu nome tá lá, no time do Brasil. Então, assim, num filme da Marvel... cara, Hollywood. E eu recebo palavras sobre Hollywood há anos. Há 19 anos eu recebo palavras sobre Hollywood, Estados Unidos, essas coisas. E eu creio. Entende? Então, e eu vou guardando elas. Aí teve até um período que eu falei assim, cara, não, já aconteceu, né? Pô, filme da Marvel, Capitão Hollywood, América, beleza. Não, mas é outro rolê. Então, assim... Vem a confirmação de que, coisas. Calma aí, velho, aguenta aí que não é só isso, não. Isso. Te então, prepara, assim, é muito louco. Não, e eu falo assim, cara, vou caminhar nessa palavra. E é legal também pontuar, que não é só o visualizar, né? Mas é você perceber os sinais, as coisas que Deus coloca no seu caminho e você seguir esse caminho. Isso. Porque não é igual... A gente ouve, mas eu rezei tanto, eu vou na casa, olho a casa e rezo, mas eu não vou atrás de ver se eu consigo um financiamento, de melhorar meu score, de algumas coisas. Eu não faço isso, eu fico esperando. Não desculpa, mas Deus não vai mandar, oi, tudo bem, eu sou gerente de tal banco, vem aqui, você quer comprar essa casa? Não vai acontecer. Não. Aconteceu com a gente, equipe, na época da venda direta, a gente ajudar a pessoa no processo de qualificação para fazer uma viagem internacional, chegar no momento da viagem, e aí, vamos? Eu não tenho passaporte. Não sai uma semana. O gancho que eu vou... Não é isso. O gancho é sensacional. Vou te dar essa... Eu sei que já passou. Já passou. Mas vamos lá. Olha só, a questão de você estar preparado, que é aquilo que eu falei antes. A produção vai me matar aqui, Rafa, tá? Mas vamos lá. Fica tranquilo. Desde 2011, eu participava de um congresso de fotografia e vídeo de casamento da editora Fotos, era o Wedding Brasil, lá em São Paulo. Então, eu viajei anos, desde 2011. E foi divisor de águas profissional para mim, né? Então, nesse período, até 2017... Em 2017 eu palestrei nesse congresso. Nesse evento, É um dos maiores da América Latina. Foi super legal. Palestrei lá para os filmmakers e tal. E falei, enfim, reconhecimento do trabalho é massa. Sensacional. Né? E o que aconteceu? Em 2012, quando eu comecei a fazer vídeo de casamento, eu falei assim, um dia eu vou para os Estados Unidos fazer um vídeo de casamento. Eu comecei a ir no congresso, a ver os gringos falando, conhecer o trabalho deles em 2011. Em 2012 eu falei, um dia eu vou. Em 2012 eu falei assim, vou fazer meu passaporte. Não tinha know-how de casamento, estava começando. 2012 foi meu primeiro vídeo de casamento. Fui fazer meu passaporte. Fiz meu passaporte e tal. Beleza, tô trabalhando. E enfim, minha esposa já sabia, a gente casou em 2008, né? Ela já sabia como eu era. E aí fiz tal. 2012 fiz um casamento aqui em Foz e fiz um em Recife. Já fiz um fora de Foz já, né? E aí uma madrinha de casamento conheceu meu trabalho lá em Recife. Começou a acompanhar meu trabalho de 2012, desse ano. Em 2016, quando ela foi casar, o marido dela pediu ela em casamento, ela falou assim, eu sei quem vai fazer o vídeo de casamento. Ela é israelense, filha de israelense, ela é brasileira, enfim, morou anos em Israel. E ele é americano mesmo, de Miami e tal, bem legal. E aí ela falou pra ele, e aí ela entrou em contato comigo. Falou assim, Rafa, você topa fazer meu casamento aqui em Miami? Aí eu falei, lógico. Oi, Deus. Lógico. Eu estava preparado. Por quê? Porque eu tinha um passaporte. Entende? Então, assim, não adianta você só enxergar. Você tem que fazer por acontecer. Onde, né? Você tem que fazer a sua parte. Né? Eu vejo isso.
Né? Às vezes a gente passa batida, às vezes a gente deixa de fazer a nossa parte. Tipo, eu sei disso, eu também erro com relação a isso. E eu sei que poderia ter tido um resultado diferente se eu tivesse feito. Então, assim, faz. Mas você tem que estar com os seus ouvidos muito sensíveis. No meu caso, né? A gente acredita em Deus e o Espírito Santo. Que o ouvido tem que estar sensível ao Espírito Santo. Porque a hora que ele falar, você precisa obedecer. Mas eu falei ainda que Deus é tão bondoso e tão generoso conosco que não é assim, eu fui lá e, vamos dizer, o Espírito Santo veio e falou ali pra você e você passou despercebido. Perdeu. Esquece. Não. Ele ainda tenta. Não. E ele ainda tenta. Ele vai. Aí eu acho que chega um ponto e tá certo, que Deus. Que ele fala, é igual aquela, né, do cara, por favor, da enchente, né? Por favor, o Deus vai me salvar. Manda um barco, manda não sei o quê, manda não sei o quê, não. Aí o cara morre e fala, pô, Deus, você achei que você ia me salvar. Ó, eu te mandei o barco, eu te mandei o helicóptero. Então, chega uma hora que ele cansa. Eu vejo que assim, Deus não muda, né? Deus não volta atrás na palavra que ele dá. Até porque a gente é pai, a gente sabe disso. Se ele fez uma mula falar lá... Aquilo que a gente promete, a gente que é ser humano, a gente tenta cumprir. Deus não volta atrás. É igual a situação da galera no deserto. Por que demorou tanto tempo lá? Porque foi desobediente. Eu lembro porque Noé não tinha noção de direção. Né? Um caminho que 4 dias ele levou 40 anos, coitado. Mas por quê? Porque, cara, foi batendo cabeça. Não obedeceu. Não estava atento. Não estava pronto, aos sinais, não estava pronto. É um processo. Cara, às vezes aquilo que Deus tem para nós, a gente só não recebe antes por nossa culpa de ser teimoso, né? De falar assim, cara, não, você não tá preparado. E se em 2012 eu não tivesse feito minha parte? Talvez eu nunca nem teria ido. Então, passava batido o rolê ali já. Passava batido. Então, assim, cara, tem muita coisa que a gente precisa se atentar com relação a isso, né? E uma das coisas que eu tenho aprendido é isso, assim, a gente visualizar, ter fé e, cara... Mano, na pandemia aconteceu tanta coisa. Como eu falei, perdi carro e Deus foi provendo. Cara, cada coisa. Essa história de perder carro, né, Fer? Enfim. Gente, a gente vai chegando ao final aí de mais um capítulo que vai ter segunda edição, terceira edição. Com certeza. Fer, considerações finais? Então, agradecer, Rafa, o ter aceito o convite, né? Foi assim, de livre espontânea pressão. Foi assim, inesperado, mas gratidão por você ter aceito, gratidão pelo teu testemunho. Tenho certeza que é muito válido. Você que está em casa, que está passando às vezes por uma dificuldade ou está buscando uma resposta, pode ter certeza que Deus está te dando sinais. Ele está te dando essa resposta. É você, às vezes, parar, orar um pouco e perceber o mundo ao seu redor. E se você ainda não se inscreveu, já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho para ouvir histórias como a do Rafa e outras tantas que vão te ajudar. Rafa, considerações finais aí para nós. Cara, liga a luz. Liga a luz para você enxergar aquilo que Deus tem para você e conseguir visualizar as coisas que têm acontecido. Porque se você estiver na escuridão, você não vai conseguir enxergar. Não vai rolar. A você que ficou até o final, meu muito obrigado. Rafa, satisfação te receber aí. Você volta. Fer, obrigado por mais 5 minutos. Agora a produção tá pedindo mais 5 minutos. A gente já deu tchau. Eu não quero saber, foi. Você sabe qual é o sinal que eu preciso para continuar aqui nessa bancada, gente? É o seu like. Deixa o seu like, que eu tenho certeza que ele vai fazer a diferença aqui para nós. A gente tem vivido dias, talvez, acontecimentos, né, nesses últimos dias, nesses últimos momentos, Rafa, que coloca às vezes em momento de dúvida. E foram poucas as vezes que eu me senti nessa situação, sabe, de será mesmo? E talvez pela minha ansiedade eu venho cobrando, eu não deveria fazer isso, mas eu venho cobrando confirmações diárias de que eu tô na direção certa. Se tu tá com 39, eu tô com 37. Além da questão da idade, várias situações de família que a gente já viveu e vive ainda. Eu quebrei 4 vezes, Rafa. Cada vez que eu quebrei com um valor maior.
Eu sou bom em fazer conta, nos dois sentidos. Eu sou bom com números. Com exatas e sei fazer contas. E sei fazer dívidas. Só que eu carrego comigo a verdade de que se eu sei fazer, se eu consigo adquirir a dívida, é porque o meu laço de confiança, de credibilidade, ele foi construído. Sim. Então, se eu tenho a capacidade de fazer, eu tenho a capacidade de resolver. Exato. Então, a gente está vivendo um momento que decisões erradas, que escolhas erradas, que companhias erradas nos colocaram em uma situação ruim, que pode ser resolvida a qualquer momento, que está se resolvendo muito mais rápido do que a gente imaginava que poderia acontecer. Não é qualquer pessoa que faz 3 milhões, mais de 3 milhões em dívida. E em um tempo aí, vamos colocar, de 1 ano, a gente está menos da metade desse valor já resolvido. E o acreditar, né? Assim, a confirmação, na verdade, que eu recebo diária é a hora que eu acordo, que Deus permitiu o fôlego de mais um dia, tá ligado? Pra gente poder continuar. Então, a você que ficou até o final, meu muito obrigado. E até semana que vem. Valeu!